Capítulo 10. Então Samuel pegou o frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, abraçou-o e disse: Não foi Yahvé que te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgarás o povo de Yahvé e o livrarás das mãos de seus inimigos ao redor. E este é o sinal de que Yahvé te ungiu como chefe de sua herança. Hoje, quando me deixares, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, em Selce. E eles te dirão: Já encontraram as jumentas que foste procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas, e está aflito por tua causa, e disse: Que terá acontecido ao meu filho? E de lá, indo além, chegarás ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que vão a Deus em Betel, um levando 3 cabritos e o outro 3 pães. O último, um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 oferendas de pão que aceitarás. Chegarás então a Gabaá de Deus, onde estão os prefeitos dos filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, defrontarás com um bando de profetas que vem descendo do lugar alto, precedidos de harpas, tamborins, flautas, cítaras, e estarão em estado de transe profético. Então o Espírito de Yahvé virá sobre ti, e entrarás em transe com eles, e te transformarás em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, agem de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Descerás antes de mim a Gilgal, e logo irei ter contigo para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de comunhão. Esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer. Volta de Saul. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se verificaram naquele mesmo dia. Partindo dali, chegaram a Gabaá, e logo um grupo de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele entrou em transe com eles. Quando os que o conheciam de longa data o viram profetizando com os profetas, diziam uns aos outros: Que terá acontecido ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas? Um grupo perguntou: Quem é seu pai? E quem é seu pai? E por isso que se tornou um provérbio a frase: Está também Saul entre os profetas? Assim que voltou do transe, Saul chegou ao lugar alto. O tio de Saul perguntou a ele e o jovem: Aonde fostes? Buscar as jumentas, respondeu ele. Não as achando, fomos ter com Samuel. O tio de Saul disse-lhe então: Conta-me, o que foi que Samuel vos disse? Saul respondeu ao tio: Ele nos deu somente a notícia de que as jumentas já haviam sido encontradas, e não tocou em nada do que Samuel lhe havia dito sobre a questão da realeza. Saul é designado rei por sorteio. Samuel convocou o povo de Yahvé em Maspa, e disse aos israelitas: Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: Eu fiz Israel subir do Egito e vos libertei da mão do Egito e de todos os reinos que vos oprimiam. Vós hoje, no entanto, rejeitaste o vosso Deus, aquele que vos salvava de todos os vossos males e de todas as angústias que vos afligiam. E lhe dissestes: Constitui sobre nós um rei. Agora, pois, comparecerei diante de Yahvé por tribos e por clãs. Samuel mandou se apresentarem todas as tribos de Israel, e tirada a sorte, foi escolhida a de Benjamim. Mandou que a tribo de Benjamim se aproximasse, dividida por clãs, e o clã de Metre foi sorteado. Mandou então que se aproximasse o clã de Metre, homem por homem. Depois Saul, filho de Cis, foi apontado no sorteio. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então a Yahvé: Algum outro veio para cá? E Yahvé respondeu: Está ali, escondido no meio das bagagens. Correram e buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo, dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Samuel disse a todo o povo: Vedes agora a quem Yahvé escolheu? Não há quem se compare entre todo o povo. Então todo o povo gritou: Viva o rei!
Samuel expôs ao povo o direito da realeza e o escreveu no livro que depôs diante de Yahvé. Em seguida, despediu todo o povo, cada um para sua casa. Saul também retornou com ele a Gabaá, e foram com ele os valentes, cujo coração Deus tocara. Os vadios, porém, disseram: Como poderá esse salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe levaram presentes, mas ele guardou silêncio. Capítulo 11. Vitória contra os Amonitas. Naás, o Amonita, subiu para assediar Jabes de Galaade. Todos os habitantes de Jabes disseram a Naás: Faze conosco um tratado e te serviremos. Mas Naás, o Amonita, lhe respondeu: Eu o farei convosco dessa maneira. Todos vós tereis vazado o olho direito, e infligirei essa vergonha a todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe responderam: Dá-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e se ninguém vier nos salvar, nós nos renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gabaá de Saul e expuseram os fatos a todo o povo. E todo o povo se pôs a gritar e a chorar. Ora, aconteceu que Saul, ao vir de cuidar dos bois no campo, perguntou: Que há com o povo que chora tanto? Contaram-lhe o que lhe havia dito os homens de Jabes. E quando Saul ouviu tais palavras, o Espírito de Deus caiu sobre ele, e ele se encheu de cólera. Tomou uma junta de bois e os fez em pedaços, e os mandou por mensageiros a todo o território de Israel, com este recado: A todo aquele que não sair para o combate atrás de Saul e Samuel, assim se fará a todos os seus bois. Um terror de Yahvé se abateu sobre o povo, e eles marcharam como se fosse um só homem. Saul os passou em revista em Bazeque, contou 300.000 israelitas e 30.000 homens de Judá. Então ele disse àqueles mensageiros: Dizei aos homens de Jabes de Galaade: Amanhã, quando o sol aquecer, vos chegará uma salvação. Quando voltaram, os mensageiros deram notícia. Os homens de Jabes, os quais rejubilaram. Os homens de Jabes disseram: Amanhã iremos a vós, e então fareis conosco o que vos aprouver. No dia seguinte, Saul dispôs o povo em 3 corpos, que invadiram o acampamento ao raiar da manhã e atacaram os amonitas até a hora mais quente do dia. Os sobreviventes se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Saul é proclamado rei. Então o povo disse a Samuel: Quem eram os que diziam: Saul reinará sobre nós? Dize-nos os seus nomes e os condenaremos à morte. Mas Saul disse: Ninguém será condenado à morte hoje, porque neste dia Yahvé realizou uma salvação em Israel. Depois Samuel disse ao povo: Vinde e vamos a Gilgal e renovemos ali a realeza. Todo o povo se reuniu em Gilgal, e lá Saul foi proclamado rei perante Yahvé. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão diante de Yahvé, e Saul e todos os homens de Israel se entregaram a grandes manifestações de alegria. Capítulo 12. Samuel se retira perante Saul. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e pus um rei a reinar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho, meus cabelos brancos e meus filhos estão no meio de vós. Vivi entre vós desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Deponde contra mim mesmo, contra mim diante de Yahvé e do meu ungido, de quem tomei o boi e de quem tomei o jumento, de quem tomei o boi e de quem tomei o jumento, a quem explorei e a quem oprimi, da mão de quem recebi compensação, para que fechasse os olhos diante do seu caso. Eu vos restituirei. Eles, porém, disseram: Tu não nos exploraste nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Ele lhes disse: Yahvé testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achaste em meu poder. E o povo disse: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: Foi Yahvé quem suscitou Moisés e Arão e fez os vossos pais subir do Egito. Agora, pois, apresentai-vos vós
discutir convosco diante de Yahvé todos os benefícios que Yahvé realizou por vós e por vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, vossos pais gritaram a Yahvé, e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito, e ele os instalou neste lugar. Eles, contudo, esqueceram-se de Yahvé, seu Deus, e ele os vendeu às mãos de Císera, chefe do exército de Assó, às mãos dos filisteus e às mãos do rei de Moabe, que lhes fizeram guerra. Eles gritaram a Yahvé: pecamos, disseram eles, porque abandonamos a Yahvé e servimos os Baais e os Astartes. Agora livre-nos da mão dos nossos inimigos, e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Jerobbaal, Baal, Badã, Jefté e Samuel, que vos livraram de vossos inimigos ao redor, e habitastes em segurança. Apesar de tudo, como vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, vós me dissestes: não, é preciso que um rei reine sobre nós. No entanto, Yahvé vosso Deus é vosso rei. Eis agora o rei que acolhestes, que pedistes. Eis que Yahvé vos deu um rei. Se temeis a Yahvé e o servirdes, se lhes obedecerdes e não vos revoltardes contra as ordens de Yahvé, vós e vosso rei que reina sobre vós, vos seguireis Yahvé vosso Deus, e tudo irá bem. Mas se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltastes contra as ordens de Yahvé, então a mão de Yahvé passará sobre vós e sobre vosso país. Ainda uma vez apresentai-vos e vede esta grande coisa que Yahvé realiza diante de vós. Não é agora a cega do trigo. Não é agora a cega do trigo? Pois bem, invocarei a Yahvé e ele fará trovejar e chover. Reconhecei claramente como foi grave o mal que cometestes contra Yahvé pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou Yahvé e ele fez que viessem trovados e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo de Yahvé e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé, teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos a desgraça de pedir um rei para nós. Mas Samuel disse ao povo: não tem mais. Cometestes todo esse mal, somente não vos afastei de Yahvé, mas servi-o com todo o vosso coração. Não vos afastei dele, pois isso seria seguir o vazio, que não serve para nada e não pode libertar, pois os ídolos são vazios. Com efeito, Yahvé não abandona seu povo, por causa de seu grande nome, porque Yahvé decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, infeliz de mim se eu pecar contra Yahvé, deixando de orar por vós, e de vos mostrar o bom e reto caminho. Tomei somente a Yahvé e servi-o na sinceridade de vosso coração, pois vede o que ele fez de grandioso convosco. Mas se fizerdes o mal, vós e o vosso rei perecereis. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.